Antes mesmo de existir um império persa, a Bíblia já citava o nome do homem que libertaria o povo de Israel. Ele não era judeu, não era profeta, era um rei pagão chamado Ciro. E sua história começa na queda silenciosa da maior cidade do mundo antigo, Babilônia. Durante décadas, Babilônia foi o centro do poder mundial. Suas muralhas eram tão largas que carruagens podiam correr sobre elas. Seus portões eram feitos de bronze. O rio Eufrates atravessava o coração da cidade. Aos olhos humanos, Babilônia era invencível. Foi ali que o povo de Israel viveu no exílio. Foi ali que chorou lembrando de Jerusalém. Foi ali que seus cânticos se transformaram em lamento. O templo havia sido destruído. A cidade santa estava em ruínas. E parecia que Deus havia se calado. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. Cerca de 150 anos antes do nascimento de Ciro, o profeta Isaías escreveu palavras que pareciam impossíveis. Isaías capítulo 44, versículo 28 diz: "Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Que digo também de Jerusalém, será reconstruída, e do templo será lançado o seu fundamento." E logo depois, em Isaías capítulo 45, versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para subjugar as nações diante dele, para abrir as portas dos reis, para que as portas não se fechem. Naquele tempo, Ciro ainda não existia. O Império Persa ainda não havia surgido. A Babilônia ainda dominava o mundo conhecido. Então, por volta do ano 600 a.C., nasceu Ciro, na região da Pérsia. Desde jovem, demonstrou liderança, inteligência e estratégia. Unificou os persas e os medos. Formou um exército disciplinado. Conquistou territórios, sem destruir culturas. Diferente de outros reis, Ciro não governava apenas pelo medo. Ele governava com visão. Seu grande objetivo era a Babilônia, a cidade que humilhara Jerusalém, a cidade que mantinha o povo de Deus em cativeiro, a cidade que se julgava eterna. Quando chegou o momento do ataque, Ciro não fez o que todos esperavam. Não cercou a cidade por anos. Não lançou seus soldados contra os muros. Ele observou o rio. O Eufrates entrava na cidade por baixo das muralhas. Se o nível da água baixasse, haveria um caminho. Durante a noite, seus soldados desviaram o curso do rio. A água começou a baixar, silenciosamente. Quando o nível ficou baixo o suficiente, o exército entrou por dentro da cidade, pelos canais do rio. Os portões que deveriam estar fechados estavam abertos. A Babilônia estava em festa. O rei Belsazar celebrava. Ninguém vigiava. Não houve guerra. Não houve batalha nas ruas. Não houve resistência. A cidade caiu quase sem derramamento de sangue. Exatamente como a profecia havia anunciado, para abrir as portas dos reis, para que as portas não se fechem. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Naquela mesma noite, o rei da Babilônia morreu, e o império mais poderoso do mundo caiu em silêncio. Quando Ciro entrou em Babilônia, encontrou algo inesperado: os escritos dos profetas judeus. Segundo a tradição histórica, o profeta Daniel apresentou a Ciro as palavras de Isaías. Mostrou-lhe o texto, mostrou-lhe seu próprio nome escrito ali. Um rei pagão lendo uma profecia feita antes de seu nascimento. Seu nome, sua missão, seu destino. Isso não foi apenas política, foi espiritual. Ciro compreendeu que sua vitória não era apenas militar, era cumprimento de um plano maior. Então, tomou uma decisão que mudaria o destino de um povo inteiro. Libertou os judeus, autorizou o retorno a Jerusalém, ordenou a reconstrução do templo. O livro de Esdras registra seu decreto. Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra,
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é do seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Um rei estrangeiro, reconhecendo o Deus de Israel como Senhor dos céus. Ciro continuou reinando por muitos anos. Governou um dos maiores impérios da história antiga. Manteve a ordem, protegeu Jerusalém. No fim da vida, morreu em campanha militar, por volta do ano 530 a.C., mas deixou um legado que atravessou os séculos. Foi chamado de ungido pelo próprio Deus. Foi instrumento para libertar Israel. Foi prova viva de que Deus governa reis e nações. Antes de Ciro nascer, Deus já sabia seu nome, já conhecia sua missão, já havia escrito seu papel na história. E quando chegou o tempo certo, Babilônia caiu. O povo voltou para casa. O templo começou a ser reconstruído. A profecia se cumpriu palavra por palavra. Um rei pagão usado por Deus. Uma cidade invencível, derrubada sem guerra. Uma promessa antiga, cumprida no tempo exato. E assim, a história de Ciro nos lembra de algo profundo. Deus escreve a história antes que os homens percebam. Ele chama reis pelo nome. Ele abre portas que ninguém consegue fechar. Mesmo quando tudo parece perdido, o plano já está em movimento. Um rei pagão servindo aos desígnios do Deus eterno. Se esta história tocou você, lembre-se de que muitas outras ainda estão escondidas nas páginas da Bíblia. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Ative o sino para ser avisado sempre que uma nova história for publicada. E se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias que atravessam os séculos e ainda transformam vidas hoje. Até a próxima história.